Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aquele que fala por si, ele fala daquilo que é terreno. Ele fala e discorre segundo aquilo que é terreno. Mas aquele que fala pelo Espírito de Cristo, ele fala daquele que está acima de todos, daquele que tudo opera e executa. Ele fala das coisas do alto, aonde antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Juízo supremo, poder para aniquilar como para salvar. Aquele que nos ensina, eu não vim, na verdade, condenar. Aquele que o rejeita já está rumo à condenação. Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos, como que outrora nós estávamos sem direção, andando nos caminhos sinuosos e tortuosos. E através dele encontramos a retidão do coração, do qual ele agrada daqueles que assim perseveram e seguem sempre na condução do seu espírito. Porque o seu espírito é reto, o seu espírito é verdade. Palavra meramente destituída de sabedoria não tem valor real se colocado na sua balança, mas aquele que fala pelo seu espírito, ele conhece tanto a intenção do coração, como aqueles que falam de si, como aqueles que falam daquele que está no alto e tudo opera e executa, assim como ele ensina. Em vão, aqueles que são meramente ouvintes e não praticam a verdade, ilude-se a si mesmo. Ele já dizia: vigiai com os anciãos, fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Assim, muitos foram podados por conta da incredulidade e perecem dia após dia por falta de conhecimento e negligência no ensino. Creem nas suas mentiras para que recebam as suas muitas iniquidades. Assim nos ensina o Senhor. Nós não somos dos covardes, dos mercenários, dos traidores da fé, daqueles que estão como que pregadores praticando o vitupério e o pregando novamente. Mas nós somos daqueles que perseveram dia após dia. Não justificamos a si mesmo, ele nos justifica, ele nos conhece. A palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, como os que servem o Racham, o maldoso. Assim o Senhor nos ensina. Por isso, tenhai bom ânimo, segundo aquele que diz: não cocheais em dois pensamentos. Mas aqueles que, se tiverem ainda o seu espírito, demonstrai pelo vosso bom proceder, perseverai e sejais unânimes, porque aquele que está em Cristo está na mentalidade de Cristo, onde não há divergência, estão unânimes, segundo a sua verdade, é um escudo e broquel para aqueles que perseveram e estão sempre sendo conduzidos pelo seu Espírito. Muitos declaram a sua própria benignidade, a palavra diz, e estão sempre justificando a si mesmo e declarando a sua própria benignidade, e na verdade são os que deram vencidos pelo mal, porque não têm como sujeitar ao mal por rejeitar aquele que levou sobre si as tentações, aonde não há tentação que sobrevenha da própria carne, por estarem podados e segundo a natureza humana, segundo a carne, está escrito: seja todo homem mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus, tampouco os impuros, porque
Na verdade, a palavra diz: uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, porque purificações exteriores, doutrinas meramente humanas, da qual entristeceram o Espírito de Cristo, e ele se ausentou destes, e já não tem mais aquele que podia os justificar, os purificar, e ainda estão com uma consciência que corrompida, assim como a sua mentalidade, aonde se dão como cumpridores, mas na verdade estão como faltosos perante do Senhor, e o Senhor os vomita, aonde dia após dia ele é aquele que os amarra em feixes, e a morte os entregará naquele grande dia no tribunal, aonde haverá choro e ranger de dentes por terem abandonado aquele que podia os justificar. Mas nós perseveramos, não falando por si, mas através do seu Espírito, e ele sabe da intenção da mente e do coração, e sabe da nossa perseverança em anunciar a verdade e ser odiado por todos, aonde ele nos ensina: eles não vos odeiam. Antes de me odiarem, eles me odiaram. Eles odeiam a verdade que há em vós, que expõe as suas mentiras. E dia após dia, eles perecem justamente por rejeitar. Porque ai daquele que um dia conheceu plenamente a verdade e abandonou. Melhor seria não ter nascido. Melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, estejais firmes e constantes, e sejais conduzidos por aquele que é a verdade, aonde assim temos demonstrado, tanto em palavras como em atitude, que é possível, segundo a nossa fé, vencer o mundo. E assim, maior o que está em nós, porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é o grande eu sou. Tudo opera e executa, está acima do trono, está no centro do trono. O Pai é a sua cabeça e Ele é a cabeça da noiva, unida a seu corpo, numa só mentalidade, um coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza, do qual Ele está de pé, com quem pisa uva nos lagares, pois o Pai não julga, e concedeu a Ele julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exercer o direito. Ele está aplanando os caminhos para a sua vinda, derrubando os montes, entulhando os vales, e então entregará tudo ao Pai, e o Pai o enviará. Aquele grande dia que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Os anjos levará aqueles que têm o selo do Espírito de Cristo, e assim aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida serão sepultados. Ali aonde lançados haverá choro e ranger de dentes, e júbilo para aqueles que perseveraram e não se envolveram segundo o padrão deste mundo, assim como muitos tiveram seu galardão segundo aquilo que é elevado entre eles. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.